quais seriam aí alguns dos dragões mais legais do Dungeons and Dragons. Hoje eu tô aqui pra falar disso, pra falar dos meus dragões favoritos, junto com o Edu aí, do DM's Party, né? Ele tem uma série sobre dragões, que ele mostra até as miniaturas absurdamente maneiras que a Wizards tem dos dragões, além de falar sobre eles, então vale a pena vocês conferirem. Eu vou botar o link aí embaixo para vídeos dele, de dragões, e para o próprio canal, para vocês poderem acompanhar. E aí, como ele faz essa série, eu tenho uma série também, eu pensei, poxa, pode ser um programa legal a gente falar sobre os nossos dragões favoritos. E eu acho que pode dar um tema legal. E aí ele mesmo sugeriu também falar de alguns dos lendários de Forgotten Realms. Vou falar de um que eu gosto bastante, que é, já adiantando, né? Um dos meus dragões favoritos é o dragão azul. E pra mim é um dragão vermelho. Se comporta um pouco como um dragão azul. Mas então dá o seu alô aí, Edu, se você quiser. E já emenda no bate-pronto aí. Já emenda aí no seu dragão favorito. Ou se tiver difícil de escolher, de repente pode falar de dois ali. Mas já emenda aí. Fala, Léo. Fala, galera. Beleza? Prazerzaço estar aí novamente. Hoje vamos bater um papo sobre uma coisa aí que inevitável, que todo aventureiro pensando assim, em Dungeons and Dragons, a gente acaba esbarrando em algum momento, né? Ou espera encontrar. Pois é. Um belo de um dragão, né? Masmorras ou dragões. Cara, eu gosto particularmente de todos os dragões, gosto bastante que cada um tem ali uma peculiaridade bem legal, principalmente ligada ao Covil. Uhum. Você falou do dragão azul, é um dos meus favoritos também, eu gosto dessa parte dele ser laufo, né? Ele tem essa peculiaridade, né? Ele parece ser um dragão ali mais honrado, você vê que ele tem uma pegada muito legal em relação à sociedade, né? Ele se dá bem ali entre os dragões azuis, cuidam muito bem dos filhotes, assim. E eu gosto muito dele também, que além de ter esse lado leal, é um dos poucos que poderia se aliar com outros dragões azuis, né? Para poder fazer as coisas. Tem toda uma organização que é muito raro entre os dragões cromáticos, né? Que geralmente Exatamente. são vaidosos e tal. Mas eu gosto também que ele é humildão. Ele é um cara que... Não é humildão, porque todo dragão é vaidoso pra caramba. Mas assim, comparado aos dragões, os outros, ele é mais estratégico. Se você ferir, Exato. de repente, o orgulho de um dragão vermelho, assim como o Smaug foi lá e, em vez de atacar os anões, foi destruir a cidade do vale inteiro, porque ele tava revoltado, né? É uma coisa que os dragões vermelhos fazem, de sair destruindo tudo às vezes, porque eles querem proteger a reputação deles e tal. O dragão azul já não é tão inclinado a isso. Ele vai, óbvio que se você ferir, a vaidade dele é um ponto fraco, ele vai querer se vingar e te atacar, mas ele planeja mais, ele é mais sábio, ele vai saber usar melhor as habilidades dele, o voo, ele não vai necessariamente pousar se for desnecessário só para mostrar força, como o dragão dourado vai fazer, o dragão vermelho vai fazer de pousar e atacar todo mundo para mostrar a proeza física dele. Não, ele sabendo que isso pode ser arriscado, ele vai usar mais o seu voo, já que eles voam muito bem. Então ele é mais estratégico, ele é mais sábio. Eu gosto muito desse lado sábio dele. Não, e pensando em ambiente, né, cara, o fato de quando a gente pensa no dragão azul, tá num deserto, né, é um combate, uma colocação ali para um dragão que para ele é muito vantajoso. Tem combates assim que descrevem que um dragão azul ele simplesmente ele tá numa vastidão imensa, então ele ainda continua se beneficiando ali da mecânica das coisas que ele pode fazer do lair dele, mas uma forma dele combater também um grupo, cara, é voando e o grupo se exaurindo ali, sofrendo a viagem extenuante do deserto, sabe? Irem perdendo recursos enquanto vem lá o dragão azul voando longe pra caramba. Ele é um dos melhores mesmo em relação a voo. Ele abusa disso, que ele não precisa sair do lair dele, né? Tipo, o dragão negro, ele é muito interessante no lair, né? Ele tem ali aquelas áreas alagadas, né? No pântano, e ele também tem essas partes de floresta com cachoeiras, então tem esse combate que ele pode entrar em buracos, né? Sair em outros lugares, assim. O dragão azul é aquela severidade do deserto, né? Isso eu acho muito louco. E ele pode se voar para todo lado. Já o dragão negro não. Como ele tá ali numa área menor, né? Ele prefere ficar ali no ambiente dele do que de repente levantar voo e já perder todas as vantagens que ele teria ali, né? Por estar no pântano. Sim, e no caso, como é aberto mesmo, né? Não adianta muito se esconder e tal, ele vem voando. Até por isso ele é um dos maiores, um dos melhores voadores. Acho que ele é o melhor entre os cromáticos, pelo menos. Porque ele tem que cobrir grandes distâncias, já que é um deserto, né? Eles normalmente ficam em desertos, para quem não sabe. Então ele precisa cobrir enormes distâncias até para se alimentar, já que em deserto tem menos disponibilidade, então ele precisa voar.
Ele tem uma estratégia às vezes legal de se esconder na areia, que ele deixa só o chifre pro alto, parece uma rocha. Então a pessoa deita para descansar, se apoiar as costas naquela rocha ali, e as costas na rocha é o chifre gigante que ele tem na ponta do nariz, e ele vai lá e pega a pessoa. A outra grande parada deles, assim, como eu falei, ele é muito estratégico. Se você jogar com ele, jogar Muito, como ele muito. deve ser jogado, que ele é inteligente, ele é sábio, é muito difícil de você derrotar, porque, como eu Verdade. falei, se ele começar a tomar um pau do grupo ali no deserto, ele vai voar e vai embora. E aí ele pode até o covil dele se curar de boa e tal, que tem coisa mágica, provavelmente ele tem poções ou coisas pra se curar, depois o grupo que tá todo fudido lá, ele vem e ataca o grupo de novo, entendeu? É isso. Ó, até recuperar o breath, né? Eu vou voar, vou recuperar o breath, Isso, vou. ele pode ficar voando em círculos até recuperar o breath de raio dele, né, o lightning dele, Sim, sim. e atacar. A outra parada que você falou também, que torna muito difícil de ganhar dele, é que o covil é em cavernas que ele constrói debaixo da terra, na areia. Sim, sim, é bom de se enterrar. Ele usa a baforada dele pra transformar em cristais e tal a areia, mas se estiver numa situação muito complicada, ele pode colapsar às vezes o covil dele inteiro, então vai desmoronar em cima da cabeça da galera, e como ele tem a capacidade de cavar numa velocidade absurda, apesar do tamanho, é quase mágico, eu diria, a capacidade dele cavar, como ele consegue cavar basicamente na velocidade que você anda, é a velocidade que ele cava. Então, ele consegue sair de lá de boa, enquanto todo mundo morre soterrado. Você já teve algum dragão memorável aí nas suas campanhas como jogador? Acho que como jogador marca muito a gente, né? Também dragão, né, cara? Mas teve algum? Eu infelizmente, né, eu não jogo tanto, você entende, não tem, eu sou o mestre da galera que a gente jogava, né, então raramente eu jogo pouco, então não tive, mas eu até contei no podcast algumas vezes de alguns que eu criei. Então teve um que foi até um adulto que eu criei, que foi bem legal, que aconteceu isso, os caras descobriram através que é um outro o meu outro dragão favorito aí, que é um dragão dourado, né, disfarçado, ele deu a pista daquele dragão, o grupo foi até lá, então ele pegou meio que de surpresa, já conseguiram dar bastante dano, mas aí ele fez isso que eu te falei, ele soterrou, né, o grupo, aí o grupo conseguiu fugir com o druida virando animal, o tatu gigante, levando a galera pra fora da areia e não sei o quê, conseguiram sobreviver, mas ele já estava bem ferido, esse dragão, e fugiu. E aí depois, até é uma aventura de D&D, né, que a gente estava jogando, esse dragão não faz parte da aventura, mas dentro da aventura tem outro dragão, azul. Talvez você vá saber, mas eu não quero dar spoiler Sei, pra eu sei, galera. sei, sei. Então, aí lá pro final da aventura, eles deveriam ter enfrentado só esse dragão azul sozinho, né? E, na verdade, eles enfrentaram 2 dragões azuis, um adulto quase ancião e o ancião, porque esse que eles acabaram indo enfrentar, que não fazia parte da aventura, né? Porque eu deixo o pessoal livre, né? O cara não vai seguir a aventura bonitinho. Como eles foram pesquisar outras coisas, então, como eles enfrentaram esse dragão azul, e os dragões azuis são, entre os cromáticos, basicamente o único que poderia se aliar, né, um com o Sim, outro para sim. poder se defender e não sei o quê, foi o que aconteceu. E aí eles tiveram um problema bem maior, porque esse dragão acabou saindo vivo, e por ter se sentido humilhado, aí entra a questão de que mesmo os azuis têm vaidade e ego, ele quis se vingar do grupo, né? Então gerou uma coisa legal. Mas eu acho legal Uhum, que o dragão azul ele foi uma das primeiras miniaturas assim que eu peguei quando era moleque, cara. E ela vinha uhum. com. Eu tinha aquele dragão gargantua, o Red, sabe? Aquele que é gigantesco. E ele era o Sim, sim. preço de quase todos os outros Brabo. dragõezinhos na época, É. assim, sabe? Eu falei, poxa, vou pegar o dragão negro e vou pegar o dragão azul. E cada um deles vinha com um status block do Lair dele, assim, né? Do Covil já. Então já vinha o Covil e a miniatura. Cara, foi muito maneiro que a gente ficou meio que jogando um arco ali, na verdade a gente farmando até chegar no nível, porque o que a Uhum. gente queria era botar a miniatura na mesa, aquele que eu vi, então isso marcou bastante, cara, também a gente. E tem esses de aventuras prontas, assim, eu também acho legal, né, que tem os lores de cada um deles, você falou ali pensando se a gente for ficar na costa da espada, né, mas também você tá ligado aquela aventura da Forge of Fury? Não conheço, não conheço. Que é Forja da Fúria, né? Na capa Uhum. mesmo tem o dragãozão, assim. E ali tem um dragão muito legal, cara, também.
Dragão é demais, né, cara? Usar dragão em aventura eu acho que é sempre uma promessa muito boa. E assim, dá pra. O dragão é uma criatura que eu acho que no fundo é difícil, cara. Se você jogar ali bem com ela, tem muito potencial pra ser aquele boss assim que vai estar sempre atazanando você, né? E o dragão azul, por exemplo, seria um cara assim matador nisso, né? Um cara que atazanaria o grupo. Sim, até porque é aquilo. Normalmente as pessoas não jogam com eles assim, mas eles têm muitos servos e espiões espalhados por todos os lugares e tal. Então, vamos dizer, as asas do dragão, né, os braços dele se esticam muito além necessariamente do covil dele por causa desses espiões, Sim. desses servos. E o azul, ele tem muitas vezes bardos e magos, que é o que ele gosta, né? Que é aquela coisa mais ligada ao estudo, é entender as coisas, e os bardos que ele vai. Acho, pode ser que eu esteja enganado, mas acho que é isso mesmo. E o bardo, porque eles gostam, enfim. Mas eles têm aliados poderosos, e esses aliados vão se esticar por uma distância grande, eu já falei isso no podcast. Então, você usar um dragão é usar isso também. O fato de que eles vão ter cultos, às vezes, para eles, e um monte de gente que seguem eles, e tramas complexas para poder te derrubar. Então, às vezes, você pode, por muito tempo, nem saber, às vezes, que você está enfrentando um dragão, e você vai descobrir que é o dragão mais lá pro final. Ou, se você der azar, você pode descobrir cedo demais quando seu grupo não é forte o suficiente, e aí tomar um pau do dragão pode ser também. E o azul é um muito legal para fazer isso, mas o vermelho também, apesar de eu ter falado que o vermelho tem essa questão de reputação, de que eu digo que eles são meio Instagrammer, né? O que importa é o número de likes, o número de Eles reputação. são pilhados, né, cara? A reputação deles é o que mais importa, então eles acabam reagindo demais, às vezes, a isso. É uma fraqueza que eles têm, mas eles são muito poderosos, muito inteligentes, e vão usar isso também. Tanto é que a gente deve falar aqui desses dragões mais famosos, né, que a gente gosta. Um dos que eu vou falar é um super famoso vermelho, mas a gente vai chegar lá. Acho que pro azul aqui já deu para dar uma ideia, né, do que a gente gosta. Deu. E fala aí. Pegando um pouco o gancho aí do que você falou, cara, até pensando hoje, nos dias, né, na política que está nos Reinos Esquecidos, hoje na quinta edição, o culto do dragão, ele é uma coisa que Sim, voltou muita força. com tudo, Uhum. assim, né, com muita força. Eu tô fazendo um vídeo sobre Dracoliches agora, né, que você vê como isso tudo está muito relacionado, né, e eles são os grandes responsáveis, né, pelos Dracoliches, né, em ter essas O culto do dragão, criaturas no sim, sim. reino. E isso é uma coisa assim que ainda vem da profecia, né, na época do Sam Mastery. Hoje ter essa galera, ter esses cultistas que se dispõem a viajar pelo mundo e vão prospectando dragões, né? Eles entram ali, pedem licença. E pra quem não sabe, né, na verdade o culto do dragão é um culto de Forgotten Realms, que basicamente é isso, eles têm toda lá uma profecia, essas coisas assim, então eles vão atrás dos dragões pra convencer esses dragões, né, a deixar que eles Exatamente. sejam, na verdade eles estão manipulando os dragões, né, mas assim, porque depois que eles se transformam, eles ficam ali sob o controle do culto, mas a ideia é convencer eles a se tornarem imortais, porque se tornarem dracolites, eles têm todo um processo que eles conseguem fazer os dragões virarem esses dracolites, e os dracolites são basicamente, pra quem também não sabe, né, os dragões esqueleto, né, são os dragões mortos-vivos, Os vamos dizer assim. mortos-vivos. E é isso mesmo que tu falou em relação à profecia. E tinha duas divergências, né? Dizem que a história de ter começado isso tudo, o Sam Master ele começa a juntar uns lores, né? Começa a ver umas pesquisas, umas passagens, ele encontra, só que ele traduz de um jeito Na que marotagem. todo mundo. Né? Ele falou, ó, é assim. E já até o Elminster e outra galera falou, olha, não concorda. É tipo, o Elminster e outros sábios, eles falavam que era assim, e nada restará a não ser tronos destruídos, sem governantes, apenas os mortos. Dragões, então, reinarão por todo o mundo. Beleza, já era ruim. Já o Sam Master entendeu assim, e nada restará, a não ser tronos destruídos, sem governantes. Apenas os dragões mortos reinarão por todo o mundo. Olha aí. E aí ele viu a morte, né? Ele viu, vou pegar os dragões evil, vou criar isso. E ele pegou esses ensinamentos, começou a espalhar a palavra. E no ano da Lágrima da Rainha, 902, você vê
o Sam Master cria o primeiro Dracolich, que é o Chargrailar, cara. Foi Olha quando ele aí. conseguiu fazer aquele processo maluco Aí, lá, tá vendo? A Léo. gente ia falar dos dragões favoritos, já receberam de brinde culto dos dragões, Dracolites, do vídeo que ainda vai sair. Então é por isso que vocês ainda tem que ir lá seguir o canal É do isso. Edu, porque o conteúdo dele é muito bom. E aqui, assim, É muito legal. era um dos meus favoritos o azul, pelo jeito era de você, era o seu também. Mas aí um segundo que eu gosto muito, É muito e legal, pelo cara. que a gente conversou, acho que vai ser o mesmo pra você, então a gente de repente fala desses dois, que é o Dragão Dourado. Que eu gosto, é um dos meus favoritos também, porque é aquilo, né? A gente até viu o Witcher aí, né? Quem conhece D&D, quando viu o episódio do Witcher aí, dando spoiler, tem que ter um dragão dourado, você já sabia. Então, quando ele menciona no meio do episódio que, tem as lendas dos dragões dourados, você, tá bom. O dragão dourado é o velhinho lá, porque é isso que eles gostam de fazer também. Eles são quase que paladinos Uhum. a esse, né, da justiça, os dragões dourados combatendo o mal, mas eles têm ainda a soberba dos dragões, né? Então eles acham que eles é que tem que fazer isso, que eles que são superiores e etc. Então eles até fazem isso meio que escondido, né? É meio que fechado, que é uma coisa que eles fazem, mas uma coisa que eles gostam muito de fazer e que é muito legal para as aventuras, por isso que eu acho legal, é se disfarçar, né? Eles gostam de se disfarçar entre os Sim. humanos para poder coletar informações e às vezes para poder testar as pessoas, testar a bondade e até o caráter das pessoas, enfim, mas eles não têm uma postura tão punitiva quanto os dragões de bronze, né? Os de bronze normalmente vão se disfarçar para achar quem é criminoso e punir, né, os caras. O dragão dourado é mais assim, Uhum. poxa, eu quero encontrar aquele sábio, né? Eu quero encontrar pessoas que sejam dignas, né, de ter a minha proteção ou até de trabalhar para mim, coisas assim. Então, além deles serem muito inteligentes, muito sábios, serem os mais ligados à magia também, né, grandes pesquisadores, eles, e como todos os dragões metálicos, eles têm a habilidade de se transformar em outros animais, em outros seres humanos, eles se alimentam de moedas de ouro, gemas, né, e é o que eles comem, e precisam comer bem pouquinho, mas eles são muito poderosos, são os mais poderosos, né, mais poderosos até do que os dragões vermelhos, e eles gostam de fazer isso. Isso é uma coisa legal para vocês explorarem no jogo de vocês, que às vezes tem uma vilazinha ali, e naquela vila tem aquele cachorro, sabe, que todo mundo resolveu cuidar, e aí a vila dá de alimento para aquele cachorro, cuida daquele cachorro, é boa para aquele cachorro, que é aquele vira-lata da vila ali, mas todo mundo trata ele muito bem, porque as pessoas são bondosas naquela vila. E aí, de repente, vem um monte de homem-lagarto atacar aquela vila, e o cachorro vira um dragão dourado e mata todos eles. Hoje não. E aí todo mundo toma aquele susto, mas por quê? Porque ele testou e viu que aquelas pessoas eram boas, então ele decidiu proteger. Aquela passou a ser uma região que ele fica e que ele protege. Ele tem uma pegada mística, assim, meio zen, né, cara? Quase Eles fazem isso como. também, às vezes se disfarçando de um mendigo pedindo ajuda, um velhinho, uma velhinha, enfim, para testar às vezes a bondade e ver quem é merecedor e tal. Então isso é muito legal, além, é claro, de coletar informações, porque eles têm essa rede deles, são meio que paladinos da justiça, mas aí eles são também bem leais, então eles vão ser bem pouco, pouco bondosos aí, às vezes, com aquele Uhum. ladino meio do seu grupo ali que faz umas besteiras e tal, eles não vão ter tanta paciência assim também, entendeu? Eu tenho uma. Eu curto os Dragões Dourados, assim. Eu tive uma miniatura que eu peguei, cara, daquela Gale Force 9, Léo, Uhum. que é o Aurinax, né, cara? E eu fiquei. Então, de repente a gente já manda ver, já fale sobre o Aurinax pra galera, então. Não, o Aurinax, cara, ele é o resumo basicamente de todas essas qualidades que você Uhum. apontou de personalidade, né? Ele é um mestre em se disfarçar, né? Ele tem mesmo esse alter ego dele, que é exatamente um velho, um Uhum. senhor. Você não dá nada, ele é tão inocente que você sabe que tem algo errado, sabe? Com aquele momento que você... o Aurinax, ele é um dos dragões que aparece em evidência na quinta edição. Cara, e é demais, assim, você ter esses dragões justamente isso, né? Porque ele vai virar o seu dragão na sua aventura, você vai fazer o que quiser com ele, assim, né? Uhum. Se você quiser botar ele para ter partes em outras campanhas qualquer, a gente tava falando... Então, se eu não me engano, agora que você falou dele, lembra que eu falei que teve um dragão dourado que deu a pista pro pessoal pegar aquele dragão azul?
Sim, sim. Isso em qual aventura que você Então, estava se eu não me jogando? engano, era Foi em ele. qual aventura? Então, eu botei ele numa aventura que não fazia Ah, parte, sim, mas foi sim. ele que deu a pista pra galera nessa aventura que eu falei do Dragão Azul. Que ele é famoso, né? Ele é famoso, Uhum, ele é das antigas, assim, sim. né? E ele teve uma participação política aí, e é engraçado que vendo ele, cara, dá para pegar um pouco, uma coisa, até meio que uma inocência, sabe? Aquela inocência Uhum. paladinesca, assim, sabe? Daquele. Que ao mesmo tempo que eles são Quase todos. leal e bobo. Bliel e bobo, exatamente, exatamente. Tipo, pô, cara, você caiu nessa, sabe? Beira um pouco isso, né, às vezes, né? Mas ainda assim, é dificílimo encarar esse dragão. Aí, você acha que uma menção honrosa aos dragões de prata, não algozes dos dragões vermelhos? Pode falar, pode falar, pode falar. E eles conseguem ganhar dos dragões vermelhos justamente por eles serem camaradas e estarem dispostos, ao contrário, né, os dragões de prata, ao contrário dos dragões vermelhos, a trabalhar com outros aliados, né? Eu acho muito legal essa história das regiões, né? De, pô, tem um dragão Uhum. aqui morando aqui, então tem isso, né? O dragão vermelho bota os dragões, bota outros dragões menores para correr ali quando chega. Mas quando é uma região que já tem ali, tipo, um dragão de prata, pô, é aquela. Ele precisa colocar na balança, porque ele não pode perder, porque eles valorizam demais a reputação, sabe? E pra gente é bom que eles não percam também, porque pode sobrar pros reinos humanos, sobra pra todo mundo quando o dragão vermelho perde, tá ligado? Se você roubou ele e ele não conseguiu pegar o ladrão, ele vai descarregar esse ódio em algum lugar, sabe? Ele vai destruir a vila. O exemplo clássico é como eu falei, até baseado provavelmente, né, no Hobbit, que é o Smaug. Ele é o exemplo do dragão vermelho, que é Sim, completamente ganancioso e vaidoso, e é exatamente o que acontece. Tipo, como ele ficou puto com os anões, ele vai destruir a cidade do Vale inteira, em vez de ser os anões, entendeu? se eu não me engano, nesse diálogo lá do Smaug, eu acho que eu não lembro se é de lá, eu tô. Porque os dragões vermelhos têm uma coisa que outros dragões têm também, mas nos dragões vermelhos é bem evidenciado que eles sabem exatamente aonde está e da onde veio cada tesouro. Não, tipo, essa moeda de ouro aqui eu. Uhum, Porra, uhum. matei o Leonardo aqui na caravana dele com um brefe na terça-feira ali. Porra, essa moeda tá aqui, ó. Se roubarem aquela moeda, ele vai saber. Sabe? Ele conhece Uhum. tudo que tá no tesouro dele, cara. Isso aí já. Isso rola com o Smaug, não rola? Ele chega a ter essa noção que tem Eu não sei se é bastante. exatamente isso, mas é por aí. Tipo, não é que a ideia de que, pelo menos, é que eu li o livro há muito tempo, o livro do Hobbit e do Senhor dos Anéis. No filme, pelo menos, eles dão a entender que até a Arkenstone, né, quando o Bilbo pega, que ele deixa pegar porque ele quer ver o que vai acontecer, a corrupção, pegar o Thorin e tal, né. Sim. Mas, enfim, aí agora a gente já tá falando do vermelho, mas continua o dragão de prata, por que que você gosta dele batendo aí nos vermelhos? Não, é exatamente isso, porque quando o dragão vermelho nota que já tem um dragão de prata no território, cara, normalmente ele evita o combate, né? Ele sai fora, porque num combate direto, eles perdem muitas vezes pros dragões de prata. É muito próximo, né, É o nível de muito poder deles é próximo, só que aí que tá, o dragão de prata ele é um dos mais sociáveis, né, entre os dragões, ele gosta muito até de socializar com os humanos, né, embora eles só casem entre si, né, entre dragões de prata, então ele socializa com os humanos, mas ainda se acha bem superior, né, que tem outros que não se acham tanto, mas por ele socializar com os humanos, ele tá disposto a ter outros aliados, sendo outros dragões ou magos, enfim, ele tá disposto a se aliar com a galera. Então é um problema pro dragão vermelho, porque, poxa, a gente tem um nível de poder parecido, mas aquele cara vem com mais uns 3 aventureiros nível 10 e um outro dragão adulto, pô, ferrou, né, cara. total. Então é um problema, mas eles até temem menos, né, o de prata. Os dourados é que eles dão aquele migué. Quando tem um dourado em algum lugar, eles: "Não", aí eles inventam umas desculpas, assim, esfarrapada pra: "Não, não vou entrar naquela montanha porque hoje, sei lá, né, eu comi um bisão que, pô, dá uma dor de barriga, e eu não vou lá só por causa disso", não, eu ia lá e quebrava ele. Então ele sempre, quando é dourado, é engraçado que ele sempre arruma uma desculpa e tal, porque eles sabem que com o dourado a chance deles mancharem a reputação deles é grande, né. Não, eles são muito orgulhosos, cara. E é uma coisa legal, né, para ficar atento como jogador, assim, que da mesma maneira que a gente está falando que é possível criar situações diferentes para a gente usar o dragão de uma forma criativa, também pegar essas coisas como player para você de repente pensar no que dá para usar contra, né, para que o teu plano ali seja
pelo menos facilite, né? Por Sim, exemplo, né? sim. Pô, vamos usar esse orgulho. Será que se a gente roubar algo, a gente consegue levar ele daqui, tirar ele do lair dele e lutar ali num ambiente que a gente possa controlar? A gente quer lutar num ambiente mais Sim, aberto, né? sim. Acho que isso Você pode bajular ele também, pra apelar pro lado do ego, no caso de um dragão vermelho e tal. A gente não falou, por exemplo, dos brancos, né? Dos dragões brancos. Sim, o Também, que que tem? são esses dragões mais bestiais, né? Mais Sim, sim. selvagens, né? Esses são os mais animalescos aí. Que talvez o bajular, assim, talvez você vai. Já não vai ajudar tanto assim. Sabe? Tem que colocar um peso, né? Eles ainda são criaturas inteligentes. Mas é assim, os brancos, eles são. A gente ia falar dos favoritos, acabou falando de vários, mas é que os favoritos, pelo jeito, os mais favoritos seriam, só pra galera anotar, seriam o azul, acho que dos dois, né? O azul e o dourado. Mas a gente gosta dos outros também, então a gente falou de É, prata, do vermelho, e agora do branco. O branco realmente é um dos mais animalescos, é tipo um grande predador, tanto é que até um problema quando um ancião acorda, que normalmente ele come tudo que tem em volta, já esgota era. os recursos naturais e volta a dormir, basicamente. Então é um problemaço, e hibernam por um tempo até bem longo, então às vezes você pode ter numa caverna que ninguém cavou, né? Daqui a pouco, de surpresa, tem um dragão ancião branco lá que acorda do nada, e aí tem uma cidade ou várias cidades naquela região, aí ferrou, meu irmão. Tanto é que é por isso até que eles estão mais em extinção, porque como eles são mais violentos, saem atacando as cidades, os humanos são obrigados, né? As raças são obrigadas a lidar com eles, então eles acabam morrendo e tal. Eles estão mais em extinção, vamos dizer assim. E quando eles são mais novos, eles são bem bestiais mesmo, que até a inteligência é bem baixa e tal. Total. Eles mais novos lembram tipo um tubarão branco gigante, assim, entendeu? Vai sair matando tudo e comendo as paradas em volta. E como ele come muito, geralmente esgota os recursos. Eles já vivem em lugares congelados que tem poucos recursos, mas enfim. Eu ia falar aqui do dragão famoso que eu acho legal de falar, é o Fala. Klaus, Muito boa escolha. que é um dragão vermelho, que eu considero próximo ao dragão azul, porque ele é bem sábio, bem meticuloso, embora tenha as fraquezas do dragão vermelho, mas ele é extremamente poderoso. Ele é tão poderoso que tem uma região de Forgotten Realms que é Clauthen Vale, que é o Vale do Tio Klaus. Aí ele tem um lugar enorme, que é o vale dele, tem a montanha lá e tal, e ele tem vários servos que tem barcos voadores e tudo, então ele é Muito bom. extremamente poderoso, além dele ser muito antigo, ele é mais antigo do que a maioria dos dragões anciões até, porque ele descobriu, se não me falha a memória, formas de se manter meio que imortal, né, usando poções, eu acho, e alguma coisa ligada até você usar os outros dragões, ele precisa, é um ritual que ele faz lá, meio macabrozão, para poder se manter vivo por mais tempo, entendeu? Ele é muito legal mesmo, Léo. Então é um cara bizarro mesmo. E tem o lance das varinhas, né, que ele usa, né? Ele é um grande utilizador de itens mágicos, né? Porque com esse tempo todo, né, apesar de na quinta edição eles não terem botado muita magia, né, nos dragões e tal, acho que eles vão corrigir isso em breve, eu acho, mas os dragões podem usar magia, inclusive os dourados são, em geral, os mais mágicos e que pesquisam muito isso. Então o Klaus também, ele é tudo, né? O cara é um grande guerreiro, é um grande mago, ele é a coisa toda. Então é extremamente poderoso, mas ele é mais meticuloso, tem espião pra tudo que é lado, cultista pra tudo que é lado, e tem essa questão dele conseguir se manter. É que eu não lembro exatamente, eu podia ter dado uma... Depois eu dou uma lida, às vezes eu faço um programa só sobre o Klaus. Vale a pena. Me chama que eu gosto muito do Klaus. Ele tem aí as capacidades de manter a vida dele. Se eu não me engano, é um ritual que envolve coisa meio macabra com outros dragões, então, mas não tenho tanta certeza, então não vou afirmar. Só saibam que ele tem esses rituais em que ele consegue se manter vivo por mais tempo até do que o normal para um dragão, sem ser Dracolite, sem ser morto-vivo, sem ser nada disso. E ele é um exemplo muito bom de um dragão que basicamente consegue comandar da onde está, né? É aquela parte que você falou dos asseclas e da galera. Ele exatamente. é um senhor general, assim, nesse sentido. Hoje ele consegue mexer a galera ali como peões e influenciar em grandes acontecimentos do mundo. E são coisas legais que mostram as possibilidades como você pode usar ele, né? Tem muitas ações que o Cloth faz, assim, durante algumas aventuras, em que ele tá fazendo coisas ali grandiosas que a galera não tem a menor ideia por que ele tá fazendo. Ele só tá assim, olha, aqui, Léo, o Mestre Cloth quer te dar essa ajuda, toma aqui essa vingadora sagrada, vai lá matar o demônio que você quer. Aí tu fica assim, porra, peraí, é vingadora.
Será que eu Aí tu dá aceito? aquela Ah, balançada na long sword, né? Tu fala, putz, tô aqui com a minha espada de madeira e o cara tá me oferecendo uma vingadora sagrada. Pois é, então ele é muito poderoso e é como eu falei, os dragões vermelhos são muito estrategistas também, então talvez seja injusto eu falar que é um dragão vermelho que parece um azul, mas pra mim ele parece, porque, eles são muito inteligentes, né, o dragão vermelho é extremamente inteligente. Ele me lembra muito, se fosse comparar o dragão vermelho, me lembra muito um guerreiro, né, super sim, poderoso, um sim. cavaleiro, guerreiro super poderoso, super inteligente, battle master total, o cara sabe tudo de batalha, estratégia, espiões e não sei o quê. Então um grande guerreiro. Já o dragão azul seria mais um sábio, talvez uma coisa meio druida, não É. sei, que é mais ligado à sabedoria ali. O dourado, um É, monge, né? Meio monge, sim. pois é. Então você tem essas comparações. O verde, por exemplo, que a gente não falou aqui, que é muito manipulador, ele lembra um pouco ali magos pela inteligência dele, né? Bruxos e etc. Feiticeiros pela alta inteligência e ainda a capacidade de manipulação. Então você tem algumas correlações com as classes aí que os dragões têm também, que às vezes é legal. Mas acho que é isso, né? Acho que encerra bem aí o papo, porque era pra ser uns 20 minutos, já tá em uns 30, então acho que já tá bom. É isso. Né, depois a gente pode, se quiser fazer um, a gente consegue fazer um sobre a Veato Race, cara, um só sobre ela, falando que ela é bem legal Pode também, ser, né? a gente pode fazer. A Sclaw. Mas aí fecha aí então, cara. Fala aí pra onde o pessoal pode te encontrar e aí a gente fecha esse episódio. Galera, super prazer bater esse papo. Espero que vocês tenham gostado. A gente aqui, às vezes eu esqueço também que eu tô gravando, acabo ficando batendo papo como se estivesse só conversando contigo aqui, Léo. Mas é isso mesmo. Então, perdão se a gente salta assim de vez em quando para um assunto ou outro, mas de repente, se ficar esse gostinho de quero mais em alguma coisa que a gente ia falar e acabou indo para outro lado, vocês podem comentar à vontade, que até a gente consegue vir planejar, fazer alguma coisa mais bacana, né? Pegar esses temas mais genéricos, assim, né? Que a gente foi falar de dragões e tal, e surgem ideias para fazer outras coisas. Então, surgiram aí para o Léo, vai ser um prazer aí se a gente conseguir ajudar vocês, né? O que não falta, por exemplo, é dragão lendário. Queria deixar uma dica, Léo, pra galera que gosta de dragão, tem uns artigos muito bons, cara, do Greenwood, que saíram na Dragon Magazine, que é aqueles Wyrms of the North. Então tem todos os dragões que vocês podem imaginar, assim, antigos, tem do Cloth lá, tem da Harvest Race, então são textos bem bacanas, a maioria deles do Greenwood, bem comentadinhos, vale a pena aí para fazer uma pesquisa, quiser usar no jogo de vocês. Fora isso, são super bem-vindos para colar lá no DM Spire, galera. Estamos lá no YouTube, é só procurar lá, DM Spire. Então, beleza, galera. Procurem aí por DMs Party. Eu vou botar os links na descrição do YouTube, no Bota feed o link. do podcast também. Mas DMs Party, a festinha do DM lá. Vocês podem seguir, que o conteúdo dele é muito bom. E é isso aí. Até o próximo episódio, galera. Valeu!